A Europa no limiar de uma crise energética. Por causa do apoio do Ocidente na guerra na Ucrânia, a Rússia suspendeu o fornecimento de gás natural para o continente. A importação do produto é crucial para a economia europeia e para aquecer a população durante o inverno, que se aproxima nos próximos meses. Com isso, um período de incerteza e de preocupação paira sobre o velho continente. A Alemanha se prepara para entrar em recessão no próximo inverno do hemisfério norte, devido ao forte impacto da crise de energia nas casas e nas empresas. O Instituto IFO informou que as reduções no fornecimento de gás pela Rússia durante o verão e os aumentos drásticos nos preços têm provocado estragos na economia. Nas últimas semanas, vazamentos de gás foram registrados no Nord Stream e no Nord Stream 2. Os dois gasodutos foram construídos para levar o produto para a Europa, mas apenas o primeiro estava em funcionamento. A Rússia foi acusada de sabotagem, que foi negado pelo governo de Vladimir Putin. A Noruega vai reforçar a segurança ao redor de suas instalações de petróleo. A decisão do governo norueguês foi tomada após a suposta sabotagem dos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico. Com a guerra da Ucrânia e as sanções contra Moscou, o país superou a Rússia como principal fornecedor de gás para a Europa. O Kremlin destacou que a questão nos oleodutos Nord Stream 1 e 2 era delicada para a Rússia, porque o vazamento de gás custava muito dinheiro. Nenhum dos gasodutos Nord Stream está atualmente operacional, mas estavam cheios de gás quando atingidos pelo que os sismólogos suecos chamaram de vazamentos maciços de energia. Para falar melhor sobre a crise de energia e quais os possíveis cenários em um futuro bem próximo, o Direto ao Ponto desta vez conversa com um pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Cássio Lemos. Nós também escutaremos no episódio o jornalista Eric Halpe, que atualmente vive na República Tcheca. Ele nos conta como está o clima da população frente ao problema. Eu sou o Lucas Eliel, fique conosco. Cássio, muito obrigado por ter aceitado participar do podcast e eu começo a entrevista pedindo a você que nos explique melhor esse impasse envolvendo o gás russo e a Europa. Acho que o nosso ponto de partida aqui, Lucas, é entendermos a relação entre Rússia e Europa no campo energético, né? Que eu posso definir essa relação como uma relação de interdependência. Afinal, a Europa é o maior mercado consumidor de gás natural do mundo e a Rússia é o principal fornecedor desse mercado. Antes da guerra, algo em torno de 40% do gás natural consumido na Europa vinha das fontes russas, né? Há uma imensa rede de gasodutos que liga a Rússia à Europa, então era um gás barato, com uma infraestrutura existente, fez com que grande parte da produção doméstica na Europa, por uma agenda ambiental, fosse suspensa. Então, a Europa deixou de produzir gás domesticamente e passou a importar esse gás da Rússia, porque era um gás barato, também para seguir essas políticas ambientais de transição energética que a Europa se comprometeu. Acontece que do ano passado para cá, nós tivemos alguns eventos que fizeram com que esse preço do gás natural disparasse. Primeiro, a pandemia. A pandemia fez com que o consumo de gás natural do mundo diminuísse. De energia, do ponto de vista geral, as pessoas ficaram em casa, carros deixaram de circular, aviões deixaram de voar, e isso fez com que a demanda por energia diminuísse. A partir do momento em que os países voltaram à normalidade após a pandemia, essa demanda estoura, faz com que o preço se eleve. Mais do que isso, na Europa também nós tivemos uma série de questões climáticas que agudizou esse problema, como, por exemplo, a seca, o recorde de temperatura durante o verão, e na França, por exemplo, a baixa de alguns rios fez com que a produção de hidroelétrica despencasse, e depois que a guerra chega, que há essa diminuição drástica no envio de gás natural da Rússia para a Europa como uma reação às sanções econômicas, nós tivemos uma disparada sem precedentes desse valor da energia. E tudo isso tem gerado uma expectativa muito grande sobre os próximos acontecimentos, principalmente com o advento aí do inverno europeu, que tende a colocar toda essa segurança energética europeia em questão. É importante saber que a utilização do gás na Europa é diferente daqui do Brasil.
O jornalista Eric Halpe nos explica melhor como funciona essa relação. E quem acompanha esse podcast há mais tempo vai reconhecer a voz do Eric. Ele já apresentou vários episódios do Direto ao Ponto. Depois que saiu do Brasil, passou um bom tempo vivendo na Dinamarca e está morando faz uns dias na República Tcheca. Então, aqui na Europa, o gás é utilizado para basicamente tudo, desde o aquecimento das casas até também para a questão de cozinha. Mas, na verdade, aqui na cozinha é mais eletrodomésticos por indução, mais eletricidade. Mas a questão do gás é muito importante também, não só para a questão da casa, como eu falei do aquecimento, mas para o funcionamento das indústrias. Porque as indústrias aqui na Europa ainda são mantidas e trabalham com o gás. Então, a gente viu nos últimos meses uma redução da atividade manufatureira por conta disso também, para tentar, então, para tentar restringir o uso do gás. Existe um temor bastante grande de que falte gás durante o inverno, porque agora começou a esfriar de novo aqui na Europa, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma confiança muito grande de que a União Europeia vai conseguir contornar essa questão e de que a situação vai melhorar. Por exemplo, nesse momento, obviamente, o preço do gás aumentou em todo o continente. Aqui na República Tcheca, eles aprovaram um teto de uso de gás para a população. Então, existe, assim, uma situação de que, por exemplo, eu já estaria com o meu aquecedor ligado aqui, porque para mim já está frio o suficiente para ligar, mas como eu sei da situação, tá tudo desligado. Mas existem, então, como eu falei, essas duas possibilidades, essas duas visões, uma mais pessimista e uma mais otimista, e o que os governos têm tentado fazer é encontrar soluções diferentes em cada local, mas ao mesmo tempo buscar alternativas de armazenamento de gás, porque os armazenamentos subterrâneos dos países já estão mais ou menos 90%. Então se acredita que sim, no inverno a gente vai conseguir passar bem, mas que depois disso, em 2023, caso a Rússia cesse completamente o envio de gás para cá, a situação daí sim vai ficar ainda mais complicada. Késsio, levando em consideração essa dependência do gás russo, outras fontes de energia hoje são viáveis para a Europa? No curto espaço de tempo é muito complicado, né, fazermos essa transição energética na Europa. A Europa tem algumas alternativas, né? A partir do momento em que grande parte do gás natural russo, notadamente vindo pelo Nord Stream, né, o gasoduto que cruza o Mar Báltico da Rússia para a Alemanha, foi suspenso esse gasoduto. O Nord Stream 2, que seria inaugurado, também não está em funcionamento. Então, hoje nós temos o envio de gás somente pelo sistema de gasodutos que cruza ali o território ucraniano. Então, no curto espaço de tempo, quais são os planos europeus para tentar compensar essa diminuição no fornecimento de gás da Rússia? Primeiro, tentar estabilizar os preços de energia, porque os preços estão nas alturas. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão criando alguns tetos no preço da energia, ou seja, o preço da energia vai ter um teto. Se o preço de mercado ultrapassar aquele valor, o Estado vai subsidiar. O problema nisso tem gerado muita polêmica aqui, Lucas, na Europa. O problema disso é que isso pode gerar uma espiral perigosa, porque você mantém o preço do gás natural baixo. No inverno, as pessoas vão o quê? Vão se sentir estimuladas a aumentar o consumo porque o preço está baixo. Então, esse aumento de consumo com a diminuição do envio de gás da Europa faz com que esse preço suba de novo e faz com que o Estado tenda a subsidiar de novo. E isso gera uma cadeia financeira terrível, né? Então, quais são as alternativas da Europa no curto espaço de tempo? É tentar diversificar esse fornecimento, Azerbaijão, Argélia, aumentar a importação de GNL dos Estados Unidos, mas tudo isso requer a construção de infraestrutura, né? Novos gasodutos, novas instalações para receber esse GNL. Hoje não há uma capacidade produtiva que você possa distribuir esse gás natural para outras fontes. Que você tem que ter um investimento, você tem que construir a infraestrutura para que essa energia seja, de fato, chegar até o consumidor final. Então, a Europa está correndo contra o tempo. Nesse momento, o que a Europa pode fazer é tentar importar mais GNL, tentar importar mais de outros fornecedores, o que eles podem fornecer, e tentar baixar o consumo através de economia de energia e construir, né, a Europa construiu reservas suficientes para tentar, pelo menos, ultrapassar esse próximo inverno europeu
enquanto outras medidas podem ser tomadas para o próximo ano. Sim, e nessa situação envolvendo o gás europeu, nós temos a União Europeia, que é formada por vários países. Alguns países nesse momento estão mais preparados que outros, e se há algum país onde a situação é mais complicada nesse momento em relação a esse impasse? Os países mais integrados geograficamente na Europa, são os países mais sensíveis a isso, né? Eu falo ali daquele coração europeu, Alemanha, Itália, França, que são países muito dependentes e são países que estão totalmente dependentes da infraestrutura de gás natural que vem da Rússia para a Europa. Países mais separados, como o Reino Unido, eles têm outras infraestruturas que podem fazer com que eles tenham algum tipo de privilégio nesse momento, né? Mas é uma situação complicada do ponto de vista do continente europeu, muito drástica, né? E esse ponto de divergência que tem gerado sobre o preço desse teto da energia é o que tem gerado discórdia dentro da Europa nesse momento, porque alguns países não têm a capacidade financeira, por exemplo, que a Alemanha tem de subsidiar a energia. A Alemanha anunciou, por exemplo, 200 bilhões de euros para subsidiar o preço da energia. E tem outros países, como, por exemplo, os países do leste europeu, são países mais limitados em termos de economia. Esses países não têm como seguir essa mesma política, porque ele não tem a capacidade financeira que eles têm. O Reino Unido, por exemplo, anunciou também esse teto no preço da energia que pode trazer aí um gasto financeiro de mais de 100 bilhões de libras nos próximos 2 anos. Então, esses países menores em termos de poder econômico, eles estão tentando fazer com que a Europa pense de forma uníssona e que esses países não possam tomar medidas separadas, esses países mais ricos, e esses países mais pobres não consigam acompanhar. Então, esse nível de coesão da Europa, de tratar esse problema de segurança energética, é a grande chave aqui nesse momento. Eles tentarem encontrar um meio comum. Eu digo para você hoje que para o inverno, 90% dos países europeus hoje estão preparados em termos de estocagem para a Europa. Alguns especialistas afirmam que eles precisam ter pelo menos 80% dos estoques de gás natural preenchidos para o inverno europeu. O problema é que esses cálculos são baseados em um inverno regular. Se nós tivermos um inverno atípico, mais frio do que o comum, aí isso pode sim gerar uma crise energética significativa na Europa. A UE tem procurado reagir para limitar o alcance da crise, mas tem encontrado algumas dificuldades. Uma delas é a divergência entre os países do bloco sobre sanções à Rússia. Os ministros europeus de energia chegaram nesta sexta-feira em Bruxelas a um acordo político sobre medidas de emergência para tentar conter os elevados valores das contas de energia antes da chegada antecipada do inverno no hemisfério norte. O acordo se refere a uma redução obrigatória da demanda de eletricidade, um teto para os lucros de produtores de energia não baseados em gás e uma contribuição solidária de geradores de energia baseados em combustíveis fósseis. Apesar disso, os 27 Estados-membros continuam divididos sobre a proposta de adotar um teto para o preço do gás importado na União Europeia, ideia que enfrenta resistência, principalmente na Alemanha, a principal economia do bloco. O Eric nos aponta uma diferença no comportamento da população na Dinamarca e na República Tcheca em relação com o produto agora. As pessoas estão muito conscientes em relação a isso e é interessante notar que existe uma diferença bastante grande entre a Dinamarca e a República Tcheca em termos de gás, porque todo o centro-leste europeu é muito mais dependente do gás russo do que, por exemplo, a Dinamarca, porque a Dinamarca está muito mais próxima da Noruega, que hoje em dia é, então, a principal fornecedora de gás natural para a Europa, por conta de tudo que está acontecendo, né? Então, na Dinamarca, os preços, obviamente, elevaram, porque a demanda europeia pelo gás norueguês aumentou também, então teve que haver uma partilha, mas a Noruega meio que já saturou o que ela pode produzir de gás e enviar para cá. Então, na Dinamarca, o pessoal estava bastante indignado com o aumento dos preços, visto que a Dinamarca é um país muito mais rico que a República Tcheca. O governo adotou medidas, então, para a população de baixa renda, não de baixa renda, porque na Dinamarca não existe uma renda tão baixa, mas de renda mais baixa, conseguir contornar essa situação. E aqui na República Tcheca eu cheguei há 3 dias, a situação não sei como que está muito por aqui,
mas pelo que eu estudo, pelo que eu tenho ouvido de informações, é, o movimento antirrusso é muito grande aqui na República Tcheca, então as pessoas naturalmente estão bastante conscientes enquanto a essa questão da não utilização do gás. E Cássio, nós temos a União Europeia agora acusando a Rússia de sabotagem nos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Qual a sua avaliação a respeito? Você acha que essas afirmações são realmente contundentes no contexto atual? É um pouco polêmico saber quem causou esses vazamentos, né? E alguns especialistas têm afirmado que talvez hoje esses vazamentos seriam muito mais interessantes para os Estados Unidos. E esse tipo de análise é muito respaldada no discurso que o Biden fez poucos dias depois do início da guerra, de que se a Rússia invadisse a Ucrânia, o Nord Stream 2 nunca mais entraria em funcionamento, né? Então, a partir do momento em que há essa sabotagem hoje, há uma tentativa de tornar essa infraestrutura inoperante de forma permanente. Então, seria talvez uma forma de tentar desestimular qualquer retrocesso nesse compromisso europeu de cortar o relacionamento em política energética com a Rússia. Se, de fato, os Estados Unidos estejam por trás disso, é algo muito difícil da gente ter qualquer tipo de certeza quanto a isso. Mas, ao meu ver, hoje, o maior interessado nisso tudo seria os Estados Unidos, de tentar evitar qualquer tipo de arrependimento e mudança de retrocesso europeu nessa questão energética. Os Estados Unidos têm destacado que os vazamentos dos gasodutos devem ser investigados. Em Washington, o chefe da diplomacia americana Antony Blinken afirmou que os Estados Unidos estão prontos para ajudar os aliados europeus na segurança energética. Os vazamentos estão sob investigação. Há relatórios iniciais indicando que isso pode ser resultado de um ataque ou algum tipo de sabotagem, mas são relatórios iniciais e ainda não confirmamos isso. Mas se for confirmado, isso claramente não é do interesse de ninguém. Meu entendimento é que os vazamentos não terão um impacto significativo na resiliência energética da Europa. Cássio, nos últimos dias, as imagens dos vazamentos têm chamado a atenção no Mar Báltico. Você pode nos explicar como funciona o gasoduto? É um sistema bastante complexo, né? Os gasodutos, o gás natural ele é utilizado principalmente tanto para a indústria, mas também principalmente para o aquecimento doméstico, né? Então, em termos, é bom citar isso, por exemplo, porque se, por exemplo, o inverno europeu ele fosse muito mais rigoroso do que espera-se, isso poderia causar uma crise energética e o governo teria que priorizar, para você ver a importância do gás natural, priorizar as residências, as famílias, que são, no inverno europeu algo absurdo, né? O bem-estar das pessoas depende do aquecimento. E o aquecimento aqui é majoritariamente feito pelo gás natural. E isso faz com que, por exemplo, em caso de desabastecimento, a indústria que pague o preço mais alto, porque o gás natural seria prioritariamente mantido para as residências e a indústria seria o grande afetado pela interrupção no fornecimento de gás, o que geraria desemprego, problemas na produção de indústrias, de fábrica, produção agrícola, fertilizantes, o pessoal usa para a fabricação de alimentos, fertilizantes, essa questão também. Então, majoritariamente hoje o gás natural da Rússia para a Europa é via gasodutos, né? Há duas formas de você transportar gás natural, via gasodutos e convertendo ele para líquido, o GNL, que pode ser transportado por navios até chegar por exemplo, o gás sai dos Estados Unidos, ele é convertido para líquido, vai em navios, vai na Europa tem que ter uma usina para reconverter esse gás natural para o formato gasoso, e assim esse gás natural entra no gasoduto para poder chegar até as residências. Então, são esses dois tipos de infraestruturas que há disponível. Acontece que esse gás natural via GNL precisa de uma infraestrutura mais sofisticada e acaba se tornando um gás mais caro
do que o que vem diretamente via gasodutos. Então, são essas as duas formas típicas de abastecimento e o principal público-alvo do gás natural na Europa é o público civil, são as famílias, para questões principalmente de aquecimento. Lá na Europa, o Eric é bem ponderado quanto à sua expectativa de resolução do impasse nos próximos meses. Essa é uma questão bastante interessante, porque ao mesmo tempo que eu tenho confiança na liderança europeia, eu acredito que a situação talvez vá ficar um pouco difícil, sabe? Por exemplo, talvez a gente vai ter que fazer umas adaptações cotidianas usando casacos dentro de casa para frear um pouco o uso do gás, mas eu acredito que a situação não vai ficar tão ruim quanto pode. Eu acredito também numa solução diplomática com essa questão da importação com outros países. Talvez existam acordos com os Estados Unidos para diminuir tarifações para trazer o GNL com um preço mais baixo para cá. Mas nesse momento eu mantenho uma cautela otimista, digamos assim. E Cassio, antes você tinha mencionado a possibilidade de um cenário mais negativo envolvendo o gás e a Europa. Depois do que nós conversamos aqui, qual a tua expectativa sobre a situação? Se tivermos um inverno normal dentro das expectativas, acredito que a União Europeia vai conseguir passar esse inverno sem maiores consequências, né? Eu digo maiores porque já está havendo grandes consequências econômicas para a Europa, a partir do momento que a Europa precisa combater a inflação, que os preços da energia têm provocado no continente, faz com que os governos estejam gastando muito dinheiro em termos de teto no preço da energia. E isso faz com que, por exemplo, citando alguns dados, a Alemanha 200 bilhões, o Reino Unido cerca de 70 a 80 bilhões de libras, tudo isso para tentar estabilizar os preços da energia para que o consumidor possa sobreviver, porque o custo de vida subiu absurdamente nos últimos meses aqui na Europa por conta da energia. Então, dentro desse cenário, os estoques estão preparados para suprir a demanda durante o inverno. Se tivermos um inverno rigoroso, que é pouco provável, mas possível, aí sim nós entraremos num período muito preocupante para a Europa, daquilo que eu tinha havido falado, porque o governo vai ter que priorizar o fornecimento de gás para as casas, e isso vai comprometer a produção das indústrias e das fábricas, e, consequentemente, uma onda de desemprego e de recessão econômica vai vir sobre o continente. E isso pode ter impactos, já está tendo, mas pode ter impactos eleitorais no futuro próximo, a partir do momento que há uma insatisfação da população com esse aumento do custo de vida na Europa, e isso pode até mesmo gerar algum impacto na guerra. A partir do momento que a população se voltar contra os seus governantes, a partir do momento que a população começa a culpar o envolvimento na guerra por esse aumento no custo de vida na Europa, isso pode comprometer o apoio popular aos governantes em continuar apoiando a Ucrânia. Esses impactos são possíveis de ocorrer, né? Se a guerra prosseguir por muito tempo, os líderes podem ter que repensar o apoio ao ucraniano devido a essa insatisfação do público interno. Cassio, muito obrigado pelos teus esclarecimentos e por ter contribuído com o nosso conteúdo. Eu que agradeço, Lucas. Fico à disposição, viu? Com certeza. Se você gostou desse podcast, vale a pena conferir outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo. Esse podcast teve a produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, edição de Aleph Alencar e assistência de Matheus Oliveira. O episódio utilizou ainda áudios da AFP. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima!